Olá, boa noite. Olá, você que está comigo no Rodrigo Silva Arqueologia. Nós estamos de volta aqui para o nosso bate-papo semanal, hoje em forma de live. Eu estou aqui em Belo Horizonte, vim visitar minha sogra no Dia das Mães e consegui uma passagem para amanhã seguir para Caxias, no Rio Grande do Sul, onde nós vamos, junto com a Adria, acompanhar ali a entrega já de alguns donativos, de alguma coisa que a Adria tem feito. E vou passar para vocês todo o relatório do que está sendo feito ali, para que vocês tenham consciência também de como a ajuda humanitária está chegando ali para os nossos irmãos gaúchos que estão precisando tanto de nós. Então, nessa live, eu vou falar um pouquinho mais sobre o que está acontecendo, sobre a ADRA e fazer também uma reflexão bíblica acerca de tudo isso. Deixando bem claro que essa viagem para lá não é um momento para oportunismo, sabe? Ficar tirando selfie, fazendo carinha. Não, não é isso, não. É uma maneira de dar uma prestação de contas àqueles que confiaram no trabalho da gente, naquilo que nós colocamos. Desculpem como aparecer essas mãozinhas aí, eu não sei como tirar isso. A gente já tentou aqui, dependendo do movimento que eu uso, vai aparecer fogo de artifício aqui atrás, alguma coisa assim. Então, vocês podem ficar tranquilos quanto a isso. Mas, como eu falei, não é momento de selfie, de você ficar tirando selfie ali ou aparecendo. É um momento de prestação de serviços àqueles que acreditaram no nosso trabalho, na nossa idoneidade, àqueles que procuraram mandar algum donativo através da ADRA, é uma prestação de serviço e também uma forma de incentivo para que outros continuem ajudando. E além da prestação de serviços e do incentivo, é também um testemunho que, apesar de todas as mazelas, Deus ainda tem pessoas que se preocupam com a caridade. Vocês vão ver muita história bonita de pessoas que se tornam heróis, heroínas, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa noite também, tá certo? Então, conto com a sua participação até o final aqui, com a sua oração, e vamos refletir também na palavra de Deus, porque eu quero abrir a Bíblia e mostrar para você, à luz da palavra de Deus, o que está acontecendo no mundo nesse exato momento, tá certo? Bom, quero conhecer as pessoas que estão conosco, eu quero agradecer ao David, porque eu estou aqui em Belo Horizonte, o David está lá em Engenheiro Coelho, e ele está me ajudando aqui, a Laura não está comigo no momento, então eu quero agradecer muito ao David, que está acompanhando a gente aí, e quero ver quem está visitando a gente. Nós temos aqui a Alessandra Ferreira. Boa noite a todos, boa noite, Alessandra. Vanderlei também. Vanderlei, Deus abençoe a Israel e sua família. Muito obrigado, Vanderlei, e ao Rio Grande do Sul também. Temos também a Adilene Guarda. Boa noite, Adilene. Eu queria pedir vocês o seguinte: digam também da onde que vocês estão escrevendo, tá certo? Ó, já tem alguém de Goiás aí, que é a Tânia. Muito bem, Tânia, muito obrigado por estar conosco. Daqui de Minas, se aparecer alguém de Minas aqui, se manifeste daqui de Minas, também do Rio Grande do Sul. Aloísio, Michele Salvador, Bahia, muito obrigado, Michele. Carlos Itaúna, Minas Gerais. Hoje eu estive com alguém daí de perto. A Mareli também foi rápido. Volta Redonda, Davidson de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. De Minas Gerais, Arinos, não peguei o nome. Aqui está com o nome técnico, né? Sou de BH, Minas Gerais. Uhul, muito obrigado aí. Confiança. Espero que você possa também ajudar lá no que a gente na campanha que estamos fazendo. Hoje moro em Cotia, contribuí. Eu sei que a Adria foi o lugar mais lindo que trabalhei. Quem está escrevendo aqui é a Santana. Porque eu tô com o celular aqui, pessoal, a letra tá pequenininha um pouquinho, mas eu acho que é a Aniana, se eu não me engano, Santana. Muito obrigado a você, viu? Enilce, de Minas Gerais também. Enilce está conosco. Lisboa, Portugal. Nós temos aqui o Acácio de Lisboa. E eu quero saber também se há pessoas do Rio Grande do Sul, que nós vamos falar muito do estado aí do Rio Grande do Sul, se há gaúchos, mesmo que talvez não estejam morando lá, mas que sejam do Rio Grande, que possam também dar a participação aqui, tá bem? Se tiver gente do Rio Grande do Sul, eu queria saber também. Há muitas pessoas conosco aqui, eu louvo a Deus por isso. Barra Mansa, Tamires, de Canoas, Rio Grande do Sul. Tamires, nós vamos passar por aí amanhã, viu? Ore por nossa viagem aí, para que a gente possa fazer uma diferença, não apenas ficar tirando foto, né? Obrigado pela participação. Também do Rio Grande do Sul aí, Human Player, também está com um nome código aqui. Muito obrigado aí, você também, desse perfil. Pessoal, mais umas duas pessoas aqui para eu cumprimentar. São Luís do Maranhão, José Mendes, obrigado, José. E
Kellen, de Belém do Pará, e Benício, de Rosário do Sul, Rio Grande do Sul. Muito obrigado, meus irmãos. Vamos ficar sempre em oração pelos nossos irmãos gaúchos. Eu queria até começar a live de hoje fazendo uma oração intercessora, não intercessória, corrigindo o português, uma oração intercessora por aqueles que estão nesse momento vitimados, e não somente os gaúchos, mas há pessoas que estão sofrendo outro tipo de catástrofe em outras partes do mundo. Há países que estão em guerra, há pessoas que estão sofrendo problemas com terremotos, com violência, há pessoas que estão sofrendo uma violência pessoal. Tá tudo bem na cidade dele, no bairro dele, mas ele está nesse momento, quem sabe, sofrendo em casa, uma agressão de um cônjuge, ou ela, sabe? É muito complicado isso. Mulheres que estão, de certa forma, aí, sofrendo na mão dos maridos, filhos na mão de pais, às vezes, assim, narcisistas, pais sofrendo com os filhos, que às vezes também, idosos, há muitas pessoas sofrendo. Os gaúchos são um exemplo que nós estamos agora focados em orar por eles, mas infelizmente não é o único lugar do mundo que está precisando urgentemente de amparo, solidariedade e oração. Vamos então entregar nossa vida a Deus nesse momento? Amado Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor possa trazer mais pessoas para essa live, que eles possam participar conosco aqui e que, ao abrir a tua palavra, Senhor, que eu possa ser usado por ti nesse momento, Senhor, e que todos possamos ser solidários, porque nós precisamos ajudar o nosso semelhante. Dá-nos a tua paz, querido Deus, em nome de Jesus. Amém. Deixe-me começar contando para vocês uma coisa que a gente aprende com essa tragédia que ainda está acontecendo no Rio Grande do Sul. Sigmund Freud estava errado. E o que aconteceu no Rio Grande do Sul provou que o grande pai da psicanálise estava errado. Aliás, esse poderia ser até o título da live. Eu acho que ia atrair muita gente. Freud estava errado. Os gaúchos provaram que Freud estava errado. E eu vou mostrar em que sentido que os gaúchos provaram que Sigmund Freud estava errado. Para quem não sabe ou não lembra, Sigmund Freud é o pai da psicanálise. Ele, nos anos 40, 50, até um pouco antes disso, ele é o pai da psiquiatria moderna, e a Escola de Psicanálise de Viena, fundada por ele, houve outras, mas ele foi o paladino, o principal. Fala-se muito da cultura freudiana, até a expressão Freud explica. Então, Freud, embora eu discorde de muita coisa dele, até pelo seu ateísmo metodológico, Freud foi um gênio, e ele descobriu muita coisa sobre o inconsciente humano e tudo mais. Mas em que sentido Sigmund Freud estava errado e os gaúchos provaram isso? É que Freud, munido por uma teologia, por uma filosofia evolucionista, o evolucionismo era a base do pensamento de Freud. Freud dizia o seguinte, que, na verdade, o que nos diferencia são as convenções sociais e a fartura de comida para todos. Eu vou explicar em linguagem assim, bem simples o que Freud falou, que ele escrevia naquele alemão todo erudito, e mesmo as traduções de Freud para o português são traduções rebuscadas. Então, eu vou tentar simplificar aqui para facilitar todos nós que não somos da área da psicanálise. O que Freud quis dizer é o seguinte: quando você vê um lord inglês comendo assim, pegando o talher da maneira correta, cortando, colocando a faca descansando assim do lado, seguindo todas as regras de etiqueta, assim, não partindo o macarrão com a faca, comendo correto o macarrão, sabendo pegar o talher correto da sopa, da entrada. Quando você vê essa pessoa desse jeito, Freud dizia, ele está assim por uma questão de educação. Ele vai comer de uma maneira muito diferente daquele provinciano que está, talvez, sem teto, na rua, que come assim, de qualquer maneira, com a colher. Os exemplos que eu estou dando aqui, por favor, ninguém se sinta ofendidos com eles, são exemplos dados por Freud, tá certo? Só estou replicando os exemplos. Então imagina alguém comendo ali, que ganhou um marmitex, o camarada está com fome, 3 dias sem comer, tá na rua, homeless, sem teto. Ele pega o marmitex, agradece, pega com a colher de plástico e come assim, de qualquer jeito. Até assim, de qualquer jeito, né? Come, come. Às vezes, dependendo do nível cultural, come até de boca aberta e não sabe usar aquilo ali. Diferente daquele britânico lá que come todo bonitinho. Freud dizia que o que diferencia os atos mais educados do britânico em relação a esse homem sem teto da sarjeta são as convenções sociais
e o fato de que há comida o bastante para o britânico, e ainda que pouca, também há comida para aquele homem ali. Só que, dizia Freud, se você colocar tanto esse lord britânico como esse homem da sarjeta no mesmo ambiente, e faltar comida para ambos, aí Freud diz que as convenções sociais vão desaparecer. Aquele lord, ele vai, no momento do desespero e da fome, brigar por um pedaço de comida com aquele sem-teto. Ele vai ficar um animal, o lord. Ele não vai ter toda aquela finesse para comer, ele vai comer também assim. Por quê? Porque ele não tem comida suficiente para si. Então, Freud dizia que quando você tira os elementos básicos da sobrevivência humana, só sobram duas coisas, que Freud chamou de eros e thanatos. Eros, em grego, significa o amor, sobretudo o amor sexual, a paixão violenta, o fogo sexual. E o thanatos em grego significa morte. Então, o que sobra no ser humano de mais assim primitivo e natural? A necessidade de afeto, especialmente sexual, e a necessidade de sobrevivência, custe o que custar. Então, Freud dizia que quando as convenções acabam, ah, cada um quer guardar o seu. Então, você vai ver uma pessoa que é nobre comendo como um bicho. E aquele que já não comia de maneira mais nobre vai comer de maneira menos nobre ainda. E os dois vão brigar até a morte por um pedaço de maçã, um pedaço de pão, porque não há comida para ambos. Ou seja, quando as convenções caem, o lado mais animalesco do ser humano sobe à tona. Bom, Freud disse isso. E por muito tempo isso ficou como sendo uma grande marca do pensamento humano, principalmente aquele voltado na filosofia evolucionista. Porém, um descendente de Freud que discordou dele peremptoriamente foi Viktor Frankl. E Viktor Frankl, uma das coisas que o fez romper com Freud, não foi só Frankl, você teve outros também que romperam com Freud, como o próprio Jung, e ambos romperam com Freud porque Freud negara a Deus e os princípios da espiritualidade, que Jung abraçou com muita força e Viktor Frankl também. Então, Viktor Frankl falou: eu estive no campo de concentração com os meus irmãos judeus durante o período ali dos alemães nazistas. E eu vi naquele momento ali de estresse, de angústia, de morte iminente, a situação que Freud apenas idealizou, apenas pensou. Eu vi ali médicos, advogados, cadavéricos e comendo a mesma sopa rala com um pedaço de pão duro que o trabalhador braçal. Naquele momento, todos nivelaram. Só que, diferente do que Freud falou, nem todos se tornaram animais brigando um com o outro por um pedaço de pão. Não. Alguns, de fato, comprovaram na prática aquilo que Freud teorizou, porque eles realmente se venderam. Eu vi pais de família traindo, às vezes, um outro companheiro só para roubar as botas dele, se entregando aos alemães nazistas, aos inimigos, delatando. Eu vi pessoas se prostituindo por um pouco de sexo, só para ter um pouco de sexo. Eu vi realmente algumas coisas que me deu vergonha daqueles judeus que estavam fazendo aquilo. Mas, em compensação, no mesmo ambiente, eu vi outros judeus que se tornaram heróis. Eu vi judeu faminto entregar o pão que ele tinha pequenininho para que o companheiro doente pudesse ter duas porções, já que estava mais doente que ele e ele passou fome. Eu vi pessoas trocando o número da camisa com o outro para ser enforcado no lugar dele. Aí o que eu pude concluir é que o Dr. Freud, ele estava certo apenas numa parte, na outra não. Porque, diferente do que ele falou, que a perda das conveniências sociais tornam todos animais, ele estava enganado. É no momento da dificuldade que alguns se tornam santos, outros se tornam porcos. Forte essa frase, não é mesmo? Alguns se tornam santos, outros se tornam porcos. Numa maneira diminuta, porque
Graças a Deus, o que aconteceu no Rio Grande do Sul não chega nem perto do Holocausto da Segunda Guerra Mundial, mas de uma maneira diminuta, o sofrimento do Rio Grande do Sul confirmou a tese de Viktor Frankl e desmentiu a tese de Sigmund Freud. Por quê? Porque, por um lado, eu vi muitos oportunistas, muita gente aproveitando a situação para fazer dinheiro, para aparecer, para mentir, para politizar. Mas eu também vi muita gente se tornando herói. Muitos até heróis anônimos. Anônimos. Que não queriam nada a não ser salvar pelo menos uma vida. Eu vi a alegria de alguns felizes chorando que resgataram 5 cachorros e um gato que estavam em cima de um telhado. E felizes como se tivessem ganhado na loto. Ou seja, o Rio Grande do Sul mostrou que naquela situação alguns se tornaram porcos, mas outros se tornaram santos. Agora, antes de rotular quem é quem nessa história, eu pergunto primeiro para mim mesmo e para você. Numa situação dessa, o que você se torna? Um porco ou um santo? Tem uma parábola de Jesus que eu acho que ela cai muito bem nesse momento, embora eu tenha uma explicação maior dessa parábola que eu já dei algumas vezes, que é uma parábola relacionada não à filantropia propriamente dito, mas à justificação pela fé. Mas hoje eu quero me deter ao detalhe da parábola que dialoga com a filantropia. Eu estou falando da parábola do bom samaritano. Jesus contou a parábola assim, preste atenção. Lucas capítulo 10, versículos 30 em diante. Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos feridos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois, colocando aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se você gastar algo a mais, farei reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual desses 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. O ponto alto dessa parábola que eu quero destacar hoje, ela é muito mais ampla do que isso. Quando eu analiso desde o momento em que o jovem perguntou a Jesus o que faria para herdar a vida eterna. Não vou entrar nesse detalhe hoje, mas eu quero apenas começar colocando algo para você. Você viu 3 homens que passam pelo necessitado, 2 são líderes religiosos e não fazem nada. O terceiro é um execrado da sociedade judaica, um samaritano, esse que o ajuda. Aí Jesus pergunta: qual foi o próximo? Foi o samaritano, então faça você de igual modo. Eu vou perguntar a você: por que você acha que esses 2 religiosos não ajudaram um homem na beira da estrada? Alguns segundos para você pensar. Por que você acha que eles não ajudaram aquele homem caído à beira da estrada? Sabe por quê? Eu vou dizer para você. Porque eles eram fiéis a Deus. Eles não ajudaram porque eram fiéis a Deus. Como assim, Rodrigo? Eu vou explicar para você. O sacerdote, que foi o primeiro que aparece ali, ele estava na função de sacerdote. E se ele desceu pela estrada, eu conheço essa estrada que vai de Jerusalém para Jericó, são mais ou menos 24 quilômetros. E ela, na época de Jesus, quando você descia aquilo ali a pé ou no lombo de um jumento, que não era muito mais veloz do que uma pessoa andando a pé, gastaria-se aproximadamente umas 8 horas. E até hoje você tem ali um vale, o Vale do Male Adumim, que liga Jerusalém para Jericó. E você vê que tem um paredão de pedras de um lado, um paredão de pedras do outro, e até em alguns trechos é possível ver ainda pedaços da estrada romana.
da época de Jesus. Inclusive, nós temos ali uma, uma pousada do primeiro século, apenas um pedacinho dela foi escavado, que demonstra que Jesus ambientou uma história num lugar completamente real, o que faz alguns comentaristas pensarem que essa pode ter sido uma parábola que realmente aconteceu. Jesus estava refletindo algo que tinha acontecido e saiu nos jornais. É como se eu contasse assim: pois é, houve uma vez uma catástrofe no Rio Grande do Sul e aconteceu isso, isso, isso. Eu estou contando em forma de parábolas, mas eu estou baseado em algo real que realmente aconteceu. Aquele sacerdote estaria no templo. E quando ele desceu do templo para ir a Jericó, aquele homem estava caído à beira da estrada. Aquele homem estava ensanguentado. Ele poderia estar morto. A Bíblia fala que os ladrões, depois de baterem nele, saíram deixando-o seminu, ou seja, ele não tinha as roupas. Então, as roupas eram uma carteira de identidade da época. Pelas roupas, eu sabia se o cidadão era grego, se era romano, se era trácio, se era persa, se era judeu, se era samaritano. Então, não dava para saber porque ele estava sem as roupas. É como um sujeito sem documento. E se ele fosse ajudar alguém que não fosse judeu? Pior, o corpo daquele homem certamente estava ensanguentado e um sacerdote não poderia tocar em sangue, a não ser no sangue do sacrifício, enquanto estivesse operando ali. Por exemplo, se a sua mulher estivesse no período de menstruação, ele não podia nem tocar na mulher dele. Ele também não podia, estava no topo das leis do santuário, ele não podia tocar em cadáveres, exceto no cadáver que ia ser sacrificado. O sacerdote não, para oficiar dentro do templo, exceto o sangue do animal sacrificado e o corpo do animal sacrificado no santuário, ele não podia ter contato com cadáveres. Como é que ele ia tocar naquele homem para ajudá-lo? Então ele, por amor à lei de Deus, olha que interessante isso, ele não ajudou o sujeito que precisava. Aí a pergunta que faz é, então, qual era o pecado dele? Olha que coisa mais estranha que eu estou falando para vocês. Você já parou para pensar nisso? Algumas pessoas pecam sendo fiéis a Deus. Olha o paradoxo. Para pensar. Enquanto isso, David, se você puder me falar, eu não estou sabendo que quantas pessoas estão conosco, eu queria saber aqui. E enquanto você vai pensando nisso aí, o David vai mandar para mim uma mensagem aqui, eu vou saber. E, olha bem, a pessoa peca sendo fiel à lei. Tá certo? O David falou que nós já passamos de 3.000 pessoas aqui, muito obrigado, mas dá tempo de chamar outras pessoas aqui para a gente continuar essa discussão. Olha bem o paradoxo que eu estou criando aqui para você. Uma pessoa que peca porque foi fiel à lei de Deus. Uau! Eu posso pecar obedecendo à lei de Deus? Aparentemente, sim. Deixe-me colocar para você uma coisa interessante. Na volta de Jesus, na volta de Jesus, haverá pelo menos três ou quatro tipos de indivíduos reagindo à volta de Jesus e que eu posso mais ou menos comparar com o que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul. O primeiro indivíduo é aquele que desprezou as leis de Deus, ele cuspiu nos mandamentos, cuspiu na religião, não quis saber de nada, não quis saber de Jesus, blasfemou, ou seja, teve vida dissoluta e impenitente, não quis saber de Deus. Aí o Apocalipse descreve que esse grupo, quando Jesus voltar, que eles vão chegar para os montes e rochedos, vão falar assim: caiam sobre nós e livre-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque é terrível o dia da ira deles. E as pedras caiam sobre nós, mate-nos. Então são esses aí que estão tão perdidos que eles vão pedir aos rochedos que caiam sobre eles. Um segundo grupo, porém, não vai agir assim. Eles vão agir com uma total indiferença. Jesus vai falar assim: vocês não vão entrar no reino. Por que não? Parece que não é que ele não tem consciência, ele tem, porque ninguém vai se perder de maneira ignorante. Mas sabe quando a pessoa aplaca a consciência com desculpinhas, historinhas, como diz meu amigo Paulo Vieira, historinhas? Jesus vai falar para eles assim: vocês não vão vir porque eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu tive sede, vocês não me deram de beber. Eu tive nu, vocês não me visitaram. Mas quando é que a gente deixou de fazer isso? Ah,
Todas as vezes que vocês negligenciaram isso aos meus irmãos, foi a mim que vocês negligenciaram. Percebeu? É um outro grupo, agora até assim, como eu diria, alienado. Alienado não é justificativa para a pessoa falar que não sabia. Então é diferente do primeiro grupo. O primeiro grupo estava completamente perdido e tinha consciência disso. Tanto é que na volta de Jesus ele pede as montanhas e pedras para cair em cima dele. O segundo grupo é alienado. Não, mas eu não deixei nada de fazer, não, não sabia. Alienados. O terceiro grupo é um grupo que parece com esse sacerdote da parábola. Ele participa da religião, ele participa da liturgia. Tanto é que esse grupo vai ser até audacioso. Olha a arrogância, o desaforo desse grupo. Diz que eles vão virar para Deus e falar assim: espera aí, espera aí. Em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome eu fiz curas. Em teu nome eu fiz milagres. E Jesus simplesmente falará: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheci. Olha que interessante. Esses faziam parte da igreja. Eles não cuspiam nas coisas da religião como o primeiro grupo, não negligenciavam os deveres religiosos como o segundo grupo, eles cumpriam tudo à risca, mas do modo errado. Percebeu? E finalmente o quarto grupo, que é aquele que eu espero que nós estejamos, que é aqueles que vão fazer o bem da maneira correta. Esses Jesus falará: venham benditos de meu Pai, porque o reino está preparado para vocês desde a fundação do mundo. E quando eles perguntarem quando é que eu fiz alguma coisa de bom, Senhor, toda vez que você fez sem perceber, sem segunda intenção, você estava fazendo a mim. Não é justificação pelas obras. As obras não são o meio nem a causa da minha salvação, são o resultado da minha salvação. Nada de obras para aquele que vai ser salvo, mas tudo de obras para aquele que foi salvo. E antes que você pense, os políticos, os corruptos, isso aqui. Não, 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 não. Essas palavras que eu usei aqui, falando desses quatro grupos e aplicando ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul, eu, Rodrigo, devo aplicá-las primeiro a mim mesmo. Sabe, há dois tipos de ouvintes de sermão. Há aqueles que vão ouvir o sermão usando uma pá e aqueles que vão ouvir o sermão usando um ancinho, que é aquele garfo de, de limpar jardim. Aqueles que vão ouvir o sermão levando uma pá, ficam sempre assim, ó, jogando para trás, né? Como é que fulano devia estar aqui para ouvir isso? Cadê Beltrano? Nossa, foi direto para ciclano. Quer dizer, parece que o sermão só vale para o outro. Esse vai sair vazio. É melhor ir para o sermão levando um ancinho. O que eu posso tirar dessa palavra para minha vida? O que eu posso tirar dessa palavra para minha vida? O que eu posso tirar para mim? A gente sempre pensa no outro. Então, dentre esses quatro tipos de pessoas que vão enfrentar a volta de Jesus, em qual deles você se encaixa? Olha que eu não posso ser juiz de você, não é meu papel, mas eu sou aquele que conhece os meus próprios pensamentos e intenções. Eu sei a qual dos quatro eu estou pertencendo. E o Rio Grande do Sul é uma boa oportunidade, um bom termômetro para saber em qual dos grupos eu estou inserido. No grupo daqueles que cospem na caridade, daqueles que são alienados a ela, daqueles que praticam a caridade da maneira incorreta, por legalismo ou orgulho, ou daqueles que realmente têm a caridade como um fruto do seu relacionamento com Deus? Essa é a pergunta que temos que fazer. Sabe, quando toda essa tragédia começou, eu pensei: Senhor, o Senhor me deu. Muita gente me segue no YouTube, no Instagram, nas redes sociais. Eu tenho que fazer alguma coisa, Senhor. Eu não posso ficar aqui só orando. Oração é importante, oração é poder. Só que o apóstolo Tiago fala que a fé sem obras é morta. Sabe, a Bíblia também diz: ai daquele que o irmão vem pedir pão e fala, vai em paz. Olha o pietismo, vai em paz. Então nós fizemos algumas ações com o NASP e eu agradeço já de antemão as pessoas que estão nos ajudando nisso, tá bom? Até vou pedir o David aí, se tiver gente que está colaborando aí, eu queria seu testemunho, eu colaborei e tudo mais, porque eu falei de duas ações, mas na verdade eu estou fazendo três. A primeira ação foi o seguinte: nós tomamos uma decisão, eu agradeço à universidade
o Centro Universitário Adventista de São Paulo, o NASP, porque em conjunto com a reitoria e o departamento financeiro também, a diretoria financeira, a reitoria, tomamos a decisão que o que for vendido do a Bíblia Comentada agora, nesse mês, até o dia 31, nós vamos pegar esse dinheiro e vamos mandar para a ADRA, tá certo? Então, nós estamos pegando ali recursos do Bíblia Comentada e estaremos enviando para a ADRA. Então, todo mundo que esse mês está renovando a assinatura do Bíblia Comentada, está adquirindo uma assinatura, seja ela em qualquer modalidade, ele vai estar colaborando, tá certo? Você vai estar ganhando conhecimento bíblico. Veja bem, só pelo conhecimento bíblico, eu acho que já vale a pena fazer o Bíblia Comentada. Mas eu insisti em fazer nossa, gente, assine agora, porque você, além disso, vai estar ajudando o pessoal do Sul. Quando eu lancei o Bíblia Comentada, a ideia era fazer um museu. E muitas pessoas, milhares de pessoas acreditaram e o museu está lá pronto. Muitos já foram visitar. Então agora eu quero lançar um outro desafio. O Bíblia Comentada também vai estar ali no Rio Grande do Sul com pessoas. Imagine que uma família pode estar sendo beneficiado com a mensalidade que você está pagando o Bíblia Comentada. E aproveitando o Dia das Mães, o que a gente fez? Se você fizer uma assinatura agora no plano anual ou no Premium, você ainda vai ganhar 6 meses extra para sua mãe. Tá certo? Ou seja, você vai ganhar como se fosse uma mini assinatura adicional de 6 meses para a sua mãe, para você presentear a sua mãe. E repito, gente, isso aqui não é propaganda de supermercado, de marca de. Olha, compre agora, aproveite a promoção, só dessa quarta-feira, promoção relâmpago. Não é isso, tá certo? É porque nós decidimos enviar recursos do Bíblia Comentada para lá. E por que estamos fazendo isso? Porque o Bíblia Comentada não pode ser só conhecimento bíblico, tem que ser prática bíblica, senão é um curso apenas teórico, que não vai transformar ninguém. Tá, e se é uma prática bíblica e a gente vai mandar os recursos para lá, então eu tenho que fazer propaganda do Bíblia Comentada agora para mais pessoas adquirirem, porque quanto mais adquirirem, maior a quantidade de recursos que nós podemos mandar. Aliás, David, se tiver gente aí que inclusive renovou em função disso, eu queria saber aqui, tá bom? Manda para cá, olha. Tem a Cíntia, eu estou colaborando, sinto que tenho que fazer mais. Obrigado, Cíntia, muito obrigado mesmo. Eu vou dar uma outra dica para vocês aqui. Quem mais aí, David? Quero saber também. Eu doei para a Adra. Ah, tá. A Alzira, se não me engano, desculpa, tá bem pequenininha aqui. Desculpa, eu não consegui ler o seu nome. É muito bom, porque oração sem ação é em vão. Foi a Joselita Pereira que falou isso aí. Bom, alguém perguntou, eu e minha esposa colaboramos doando. Muito bem. Então vamos lá. Quem quiser doar, como é que vai fazer? Eu sou gaúcha e faço parte do Bíblia Comentada. Deus abençoe a todos que estão ajudando. Muito obrigado. Foi a Juliana. Obrigado, Juliana. E queremos ajudar mais. Então, a Juliana deu o depoimento dela, que ela é gaúcha, faz parte do Bíblia Comentada. Então, Juliana, seu estado está sendo beneficiado por isso também. Como fazer isso? Alguém perguntou aí. Quero ajudar, pastor. Como faço? Também perguntou aí a Samara. Bom, como faz? Então vamos lá, por partes. Eu vou primeiro falar como é que você pode criar o Bíblia Comentada. Aqui na descrição desse vídeo tem o link. Você, depois da live, pode entrar lá no link. Tem vários planos ali. O plano anual, o plano mensal, o plano premium. Se você pegar o anual ou o premium, você ainda vai ganhar 6 meses para dar para sua mãe. Se você não tem mãe, tem alguém que você pode colocar no lugar de mãe, uma avó, uma tia muito querida, tá certo? Então, o Bíblia Comentada é fácil. É só entrar lá, clicar e adquirir qualquer plano e automaticamente na primeira pagamento seu, já vamos mandar lá para a Adra, para o Rio Grande do Sul. A segunda forma de ajudar, eu vou pedir o David também para colocar aqui o Pix da Adra. Para quem nunca ouviu falar esse nome, Adra, vou falar o que é a Adra para vocês. A Adra é uma agência humanitária não governamental que ela ajuda pessoas no mundo inteiro em situação de guerra civil, terremoto, tsunami, tudo. E a Adra Brasil está conosco aqui. E por que eu estou fazendo através da Adra e não diretamente? Boa pergunta. Pelo seguinte, eu tenho que ajudar com o coração e com a mente. Por quê? Não adianta, pessoal, hoje você encher o seu carro de donativos, pegar a estrada e ir para o Rio Grande do Sul. Você pode não conseguir passar, porque os rios estão enchendo. Você vai chegar lá,
você vai chegar com um carro numa praça de uma cidade, gente, tem comida aqui, tem tudo que vocês querem. Não é assim. Então, essas agências humanitárias sérias, como é o caso da ADRA, a ADRA não é a única, mas eu estou trabalhando com ela, porque é a que eu conheço há anos, há outras também. A ADRA, ela está em permanente contato com a Defesa Civil, com as autoridades locais, com os líderes locais, ela tem agentes, tem postos, tem cadastramento das famílias. Por exemplo, uma coisa muito legal que a ADRA faz, que dá até dignidade àquele que perdeu tudo. Muito desse dinheiro do Bíblia Comentada vai virar muito que a Adra está administrando isso lá, tá? Por isso que eu estou usando a palavra muito. Vai virar cartão, voucher no valor de R$ 1.000. E aquela família que recebe, o cartão vai com o nome dela, ela vai até o supermercado e como se fosse um cartão de crédito. E ela pode gastar até R$ 1.000 em comida ou material de higiene pessoal no supermercado. E isso é controlado pela ADRA, é tudo direitinho. Então, tem essas famílias que vão receber isso, que as pessoas vão precisar reconstruir a vida delas. É uma das ações da ADRA muito legais. E a ADRA também, ela é fiscalizada, inclusive, por agências governamentais. Você tem a certeza que não haverá nenhum espertalhão pedindo dinheiro para o Rio Grande do Sul e colocando no bolso dele. Você entendeu? Então, você tem essas duas maneiras de ajudar aí. Através do Pix da ADRA, coloque de novo, por favor, David, o Pix da ADRA, ou através do Bíblia Comentada. O Bíblia Comentada não tem como colocar o link aqui, mas o link está na descrição do vídeo, tá certo? E a terceira maneira que eu estou ajudando é uma maneira particular, que eu quero agradecer a alguns amigos. Esse eu não anunciei na internet, eu só fui ligando para amigos, amigos, amigos. Olha, me arruma 2 colchões, 3 colchões, 4 colchões. E nós já estamos quase conseguindo comprar 1.000 colchões para levar para o Rio Grande do Sul, tá certo? Outros estão contribuindo com água, outros com. Eu peguei colchão, para poder focalizar também. Isso tudo é muito importante. Pessoal, voltando à parábola aqui. Eu falei daquele homem que não ajudou porque era fiel à lei. E aí? Será que eu também não sou um religioso que estou tão fiel à lei que eu não ajudo? Sabe, eu vou contar uma parábolazinha para vocês. Antes de contar essa parábola, deixe-me apenas colocar a filosofia do sacerdote. A filosofia dele era o seguinte: o que é meu. Por isso, eu não vou dividir. A filosofia dos ladrões que roubaram aquele homem era: o que é seu, por isso eu vou tomar. Percebeu? Filosofia do ladrão: o que é meu, por isso eu vou tomar. Filosofia do sacerdote, do levita, do religioso: o que é meu, por isso eu não vou dividir. Mas a filosofia do samaritano: o que é meu é dele, de Deus. Por isso eu vou repartir com você. Porque ele é pai de nós dois. E olha que interessante como a Bíblia coloca. Diz que, olha, se você tiver sua Bíblia, você pode até acompanhar o que eu estou falando. Diz o seguinte, olha como é que a Bíblia coloca aqui. Olha, um homem descia de Jerusalém, caiu, deixou semi-morto, aí diz assim, verso 31. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Preste atenção na leitura que eu estou fazendo. Eu estou lendo a tradução de João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. Prestou atenção? Um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Olha o que diz do levita. De igual modo, um levita descia por aquele lugar. Olha que interessante. Um sacerdote descia por aquele mesmo caminho. Um levita descia por aquele lugar. Qual a diferença? Quem já foi para Israel pode testemunhar isso que eu estou falando. Essa estrada de 24 quilômetros romana que ligava Jerusalém para Jericó era uma descidona, ela praticamente não tem curvas. De modo que, se não tem curvas, o que acontece lá embaixo dá para ser visto daqui de cima. Como está no original grego, diz que aquele sacerdote descia por aquele mesmo caminho. Sabe o que dá a entender? Essa minha mão aqui é o homem caído na beira da estrada, tá bom? Caiu. O sacerdote passou aqui, ó. Passou de longe, assim, para nem chegar perto, porque o sacerdote não queria se contaminar. Por isso que diz que o sacerdote descia por aquele mesmo caminho. Já o levita, que descia por aquele mesmo lugar, o sentido do grego é que o levita fez isso aqui, ó. Olhou, olhou, percebeu? Ou seja, o sacerdote passou bem longe do corpo,
O levita foi lá olhar. E por que que o levita não fez algo por ele? Bom, se o sacerdote, que é o sacerdote, não fez, por que que eu tenho obrigação de fazer? Há muitas pessoas que vão nessa filosofia. Ah, se as autoridades não fazem, por que que eu vou fazer? Não é compromisso meu, não é irmão meu, não é meu estado, não é minha família. Cuidado, cuidado. Olha o samaritano. Olha o que diz sobre o samaritano. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem. O samaritano passava aqui por cima, não pela estrada, para evitar ser até apedrejado pelos outros judeus que não gostavam dos samaritanos. Então ele passava lá em cima. O fato dele sair do seu caminho para ajudar aquele homem envolveu risco. Risco. E mesmo assim ele foi. Você está preparado ou pronto para arriscar a fim de salvar alguém? Ou você só quer ajudar as pessoas no conforto ah, da sua vidinha, que não custa nada? Isso é uma pergunta muito séria que eu faço para mim mesmo. Eu estou indo amanhã lá para o Rio Grande do Sul. Minha agenda é estrangulada. Eu podia falar, não, manda um dinheiro pela Adra, para que que eu vou lá? O pessoal me confia em mim. Não preciso ir lá fotografar, ouvir as pessoas, não. Não preciso, não. Mas onde é que está o sacrifício? Sacrifício é uma coisa que também deve fazer parte da vida cristã. Mas a gente só quer sacrificar em coisas que não são espirituais. Você quer sacrificar para fazer regime, você quer sacrificar para estudar para o vestibular, você quer sacrificar noite de sono para estudar para passar no exame, você quer sacrificar um pouco os gastos porque você está economizando para comprar uma casa ou trocar de carro. Esse tipo de sacrifício as pessoas querem fazer. Mas sacrificar o meu conforto para dar ao meu pobre algo que seja mais do que aquilo que me sobra, aí as pessoas não querem. Eu quero contar uma parábola para vocês, muito semelhante a essa de Jesus, e que você vai entender por que que muitas pessoas não estão ajudando. Havia uma cidade. Essa cidade era muito organizada. Ela tinha leis para tudo. E preste atenção, principalmente os gaúchos que estão conosco, porque essa pode ser a parábola que ilustra o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Havia essa cidade, então, muito organizada. Ela tinha leis quanto à hora de acordar, leis quanto à hora de dormir, ela tinha leis sobre o vestuário, leis sobre a liturgia. Havia leis para tudo. Repito, era uma cidade muito organizada. Funcionava tudo como um relógio suíço. Até que um dia chegou àquela cidade, era a época do inverno, o inverno já estava chegando. Aproximou-se daquela cidade um velho, escorado numa muleta. E ele foi andando devagarzinho, devagarzinho, andar trôpego, sentou na praça da cidade. Todos olharam o velho de longe. Ele era desconhecido, ninguém sabia quem que era aquele senhor. E ele estava com um casaco velho com a patente do exército. As pessoas falaram: temos que ajudar esse senhor, porque a lei também tinha a cidade também tinha uma lei concernente a ajudar as pessoas que precisavam. Mas quando foram ajudar aquele senhor, alguém falou: não, não, ninguém pode levar ele para casa, não. Por quê? Não, esse senhor é idoso. E se ele morre na casa de um de vocês? Imagina o problema. Imagina a dor de cabeça, é verdade. Não, e ele tem que primeiro ir para um. Ele pode estar com uma doença contagiosa, ele tem que primeiro ir para o hospital. Ah, verdade, verdade. Então não vamos levá-lo para casa, vamos levá-lo para o hospital. Quando alguém foi levar o velhinho para o hospital, veio um grupo com o manual de leis da cidade, falou: não, não pode trazer para o hospital, por quê? Não, porque esse hospital aqui é civil e ele está com o uniforme. Ele é militar. Se ele é militar, ele tem que ir para o hospital militar. Ah, então tá bom. Então vamos levar para o hospital militar. Não, 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 ele não pode ir para o hospital militar. Por quê? Porque, se você observar bem, a patente dele está arrancada. Então a gente nem sabe se esse uniforme é dele ou se ele roubou de alguém. A gente tem que primeiro checar se realmente ele é do exército ou não. A gente não pode levá-lo para um lugar que não seja o lugar correto para recebê-lo. Bem lembrado, vamos seguir as leis. Então, vamos fazer agora alguns batedores, vamos mandar informantes em redor para procurar informações desse senhor. E depois de recolhermos as informações, a gente saberá para onde enviá-lo, se ele tem família, se não tem família. Ótimo, façamos isso. E saíram os batedores com boa intenção
para procurar informações a respeito daquele senhor, a fim de saber corretamente para onde levá-lo de acordo com a lei. Só que o inverno acabou chegando. E aquela noite caiu muita neve naquela cidade, vários inches de neve. E o senhorzinho estava lá na praça. Na praça ele estava, na praça ele ficou. No dia seguinte, duas criancinhas estavam brincando de bolinha de neve, jogando neve um no outro, quando uma criança virou para outra e falou assim: Você viu que aquele vovô tá parado lá no meio sem se mexer um tempão? O outro é mesmo, vamos lá olhar? Olha, o vovô tá parado igual uma estátua. Será que ele está brincando? E um mais velho, entendendo melhor a realidade da vida, falou: Não, o vovô tá morto. O vovô tá morto. O mestre Jesus, quando contava uma parábola para o auditório, perguntava: O que vos parece? O que vocês acham da história que eu acabei de contar? Eu vou fazer a mesma coisa que Jesus, vou parafrasear as palavras do Senhor e pergunto a você: onde está o problema dessa cidade? Está com as leis? Cuidado com a resposta que você vai dar. Porque lembra que eu disse no início que essa era uma cidade muito organizada, digna de aplauso, até eu diria, que funcionava como um relógio suíço. E quem dentre nós não queremos viver numa cidade muito organizada? Todos, não é mesmo? Então era uma cidade organizada, então talvez o problema não estaria com as leis, mas com a aplicação desumana das leis. Veja, nós não podemos tornar o indivíduo acima da lei, senão você acaba criando uma anarquia. Por outro lado, não podemos colocar a lei de maneira fria acima das necessidades básicas de um ser humano. A gravata é muito importante, dependendo do ambiente que você esteja, mas eu não posso por causa da gravata, cortar o pescoço que está por detrás dela. Essa que é a questão. Há pessoas que, em nome da gravata, cortam o pescoço, guilhotinam a pessoa. Será que é essa a prática? Jesus não transgrediu as leis de Deus. Não, tanto é que em Mateus capítulo 5, versículo 17, ele disse bem claro: não pensem, está aqui, olha, não pensem que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. E Jesus foi mais adiante. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar aos outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Então Jesus valorizou a lei de Deus. Jesus não brincou com os mandamentos. Mas Jesus tinha a sabedoria divina, misericordiosa e amorosa de perceber os momentos em que a lei deve ser suspensa por amor a uma pessoa. Veja, não é negligenciar os mandamentos, mas é entender o princípio da lei. Repito, não é negligenciar os mandamentos, não é brincar com coisa séria, mas é entender o espírito da lei. E antes que você pense que eu estou julgando indireta para A, B ou C, porque eu estou vendo as polêmicas que estão aí na internet, não, não, você entendeu errado. A minha preocupação aqui está na primeira pessoa do singular, eu. O que eu estou fazendo? Se você agora está pensando que eu estou julgando indireta para A, B ou C, você não entendeu a mensagem. Porque quando eu falei dos 4 grupos de pessoas que haverá na volta de Jesus, eu falei qual dos 4 você pertence, a qual dos 4 eu pertenço. Lembra que eu falei olha, os fogos de artifício que eu havia mencionado. Lembra que eu falei da diferença entre ouvir uma mensagem com uma pá ou com um ansim? O ansim você pega para si. A pá você sempre joga para os outros. Ah, se fulano tivesse aqui para ouvir isso. E então? Jesus terminou a parábola do bom samaritano perguntando qual desses parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores. Aquele que usou de misericórdia para com ele. Olha que o samaritano era tão odiado pelos judeus que ele nem ousou falar, foi um samaritano. Foi aquele que usou de misericórdia para nem pronunciar o nome samaritano. O Talmud, você sabe que judeu não come carne de porco, né? O Talmud dizia que aquele que recebe um pão dado pelo samaritano é pior do que aquele que come a carne de porco. Uau! E na parábola de Jesus, o samaritano que foi o herói. Aquele que eu menos gosto, aquele que eu tenho repúdio, foi o que fez o que todo mundo deveria fazer.
Sabe, eu vou falar outro paradoxo aqui. Ao mesmo tempo que Madre Teresa de Calcutá recebeu sim o prêmio Nobel, ela mereceu o prêmio Nobel, aquele prêmio Nobel foi justamente passado para ela, dado a ela, e ao mesmo tempo foi uma vergonha para a humanidade. Porque Madre Teresa fez apenas aquilo que todos nós deveríamos fazer. Mas como infelizmente a maioria absoluta não faz a caridade, o dia que uma pessoa faz, merece um prêmio Nobel. Porque prêmio Nobel é dado a pessoas que fazem coisas fora do comum. Que pena, hein? A caridade se tornou algo fora do comum. Tão fora do comum que o dia que alguém fez, mereceu um prêmio Nobel. Não deveria ser assim. Se todos praticássemos a caridade, eu não precisaria enaltecer a figura de Madre Teresa de Calcutá, porque todos seríamos como ela. Mas infelizmente, vivemos num mundo em que as pessoas querem ser mais qualquer coisa, menos como Madre Teresa. Que pena, né? Mas o Rio Grande do Sul está aí para me dar uma oportunidade de mostrar quem eu sou no teatro da vida. Um espectador alienado, alguém que faz a caridade por motivos escusos, alguém que aproveita o momento para pecar ainda mais, ou aquele que cumpre na prática o mandamento de Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Pense nisso. Então eu quero fazer esse apelo a você. Eu vou pedir ao David para colocar mais uma vez o Pix da Adra, para que você possa colaborar. E aqueles que também quiserem adquirir o Bíblia Comentada, tem a plataforma, tem muita coisa legal para você ali, para conhecer melhor a Bíblia de quebra, saber que você está ajudando. Assim como você me ajudou a construir um museu, você vai me ajudar agora a tirar, se pelo menos uma família, se a gente tivesse mandando Bíblia Comentada para ajudar uma família de gaúchos, já teria valido a pena. Mas nós vamos poder fazer muito mais do que apenas uma família. Orem por minha viagem amanhã. Eu não tenho ainda certeza absoluta como estarão as estradas, como é que a gente vai conseguir passar ou não, mas chegando lá, eu vou filmar, vou mandar para vocês, eu vou colocar para vocês o que está acontecendo ali. Repito, não para autopromoção, não, mas para dar um testemunho, uma prestação de serviços e um incentivo, tá certo? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe os gaúchos e a todos aqueles que, mesmo fora do Rio Grande do Sul, estejam sofrendo também, assim, misérias semelhantes, só que talvez não tão noticiadas. Mas que Deus permita que o momento da tragédia seja uma oportunidade para agir. Em nome de Jesus. Um grande abraço, meus queridos. Fiquem com Deus. Eu vou mantendo vocês avisados a respeito de tudo. Um grande abraço. Tchau, tchau.